Oi, boa noite. O meu grupo então vai falar referente ao artigo Otimização de planejamento da produção de uma empresa metalúrgica através da programação linear. Os integrantes são eu, o Ivan Machado e o Pedro Nakashima. Sobre a empresa, o nome é a Metalúrgica 2002 Limitada. Ela foi fundada em 2002 na cidade de Londrina, no Paraná. A empresa iniciou seus trabalhos com a especialização na fabricação e desenvolvimento de acessórios em alumínio para imobiliários, né? Sendo que agora já abrange no segmento da linha náutica, pet shop e até mesmo de móveis para consultório veterinário. Então hoje a gente já consegue ver que ela teve uma grande abrangência no segmento, né? A empresa optou por agir estrategicamente, focando na diferenciação de seus produtos, sempre com a preocupação em não se desfasar quanto à produtividade e eficiência da planta. Entretanto, era comum que as tomadas de decisões acerca do planejamento da produção e das operações fossem feitas de forma intuitiva, baseada na experiência do gestor e na sua percepção. Por esse motivo, ao ambicionar por melhores índices da eficiência e utilização de recursos produtivos, se fez necessário um planejamento elaborado com base em dados confiáveis, dados da empresa. A empresa estudada produz uma grande quantidade de itens variados de acessórios para mobiliários e definir quais produtos e quantidade de cada item que devem ser fabricados se tornou a máxima a ser solucionada com o intuito de obter a maximização do lucro. Dessa forma, para que o objetivo fosse alcançado, foi construído um modelo matemático de programação linear, PL, uma das principais técnicas da área de pesquisa operacional. Esse referido modelo foi resolvido com o auxílio de suplementos software do Microsoft Excel, a fim de se determinar a quantidade ótima a ser produzida e ser capaz de expressar a real utilização de recursos. Agora a gente vai começar a falar referente à origem da pesquisa operacional. A pesquisa operacional surgiu a partir de grupos compostos por especialistas das mais diversas áreas, de engenheiros a neurologistas, com o intuito de, através de pesquisas com fundamentação científica, pudessem resolver problemas de operações militares. O sucesso foi obtido a partir da utilização dessa modalidade metodológica, fez com que o mundo acadêmico e empresarial procurasse modos de fazer o uso das técnicas de pesquisa operacional em problemas de administração. Essa é uma citação de Andrade, 2009. A programação linear, como é conhecida nos dias atuais, foi desenvolvida especialmente por George Dantins, não sei falar muito bem o sobrenome, após a Segunda Guerra Mundial. Ele era incumbido de planejar e programar as atividades militares enquanto trabalhou no Pentágono, órgão de defesa americano. Ele foi responsável por um dos marcos definidos da pesquisa operacional ao criar algoritmos simplex para o plano linear e consagrá-lo como primeira técnica explícita. Diante das inúmeras possibilidades de aplicação de modelos matemáticos em problemas reais e atuais, é possível encontrar na literatura atores tais como Paiva e Morabito, Costa e Silva, Abuabara e Morabito, e um outro nome que eu também não sei falar, que fizeram uso dessa ferramenta em seus trabalhos, O método simplex é um algoritmo definido como um procedimento que termina em um número finito de operações,
conforme Goldberg e Luna. Ao se colocar o problema no formato padrão, o algoritmo simplex se desloca entre soluções variáveis, a fim de que se obtenha o ponto ótimo para a função do objetivo. A escolha desse artigo é justamente pelo fato de se tratar da produção de bens e serviços que atendam às expectativas dos clientes, ao mesmo tempo em que essa produção ocorra com menor utilização de recursos e insumos possíveis. Realidade esta da maioria das empresas brasileiras hoje no mercado existente. A metodologia aplicada nesse artigo, nesse estudo, tem como base a utilização de dois métodos: o estudo de caso e a pesquisação. Esses métodos pertencem à modalidade de pesquisa qualitativa, onde o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, utilizando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. Em ambos os métodos, os instrumentos utilizados foram observações e participações direta para o entendimento dos dados referentes à produção, para a determinação do modelo matemático. Essas realizações de visitas técnicas e entrevistas com o proprietário e os operadores para a compreensão e análise do processo produtivo, para saber como realmente funciona. Os produtos considerados. Para essa determinação foi aplicada a técnica dos métodos não probabilísticos, da área de estatística, na qual é uma escolha livre do tipo de amostra a ser utilizada. Nesse caso, especificamente, foi aplicada a amostragem intencional, definida por Fonseca e Martins como a escolha intencional de um grupo de elementos que compõe a amostra a partir de um critério previamente determinado. As restrições produtivas. As restrições no modelo matemático nada mais são do que as equações que representam as limitações do recurso para a produção dos itens. No caso desse estudo, as restrições são as limitações dos recursos produtivos, que restringem o processo produtivo como um todo. Em cada etapa, há restrições de capacidade produtiva selecionada ao tempo disponível e a alocação de mão de obra ao mesmo tempo e ao tempo necessário para realizar cada atividade e ao consumo da matéria-prima. As restrições do processo de fundição. O processo de fundição traz consigo duas restrições, uma relacionada à capacidade dos fornos e a outra relacionada à capacidade produtiva dos colaboradores envolvidos nesse processo de fundição. Os fornos são capazes de fundir um conjunto de 16.800 quilos de lingotes de alumínio por mês. Cada produto utiliza uma quantidade específica de alumínio, mostradas na tabela 1, para formar as restrições 1, considerando-se 21 dias produtivos e 43,56% de eficiência, que consta na tabela 2. A restrição 2 é relacionada ao fato de que cada item de determinado produto necessita de um tempo específico em segundos no processo de fundição, que está demonstrado na tabela 1. A capacidade do processo é limitada pela capacidade produtiva de 4 colaboradores, levando-se em consideração as 8,8 horas relativas à jornada de trabalho. O índice de eficiência é de 43,56 e os 21 dias úteis em um mês de trabalho. As restrições do processo de usinagem. O processo de usinagem limita o modelo apenas com sua restrição de capacidade produtiva, como ocorre no processo de fundição. Cada item determinado do produto necessita de um tempo específico no processo. As restrições no processo de polimento. De mesmo modo, com o processo de polimento é restringido apenas pela capacidade produtiva e cada peça do produto produzido possui seu tempo específico que consta na tabela 1. A capacidade produtiva é restrita pela jornada de trabalho de 8,8 horas, com índice de eficiência de 41,34%, alocado na tabela 2.
de 6 colaboradores e levam-se em conta 21 dias de trabalho ao mês. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre as restrições do processo de montagem. Seguindo o raciocínio dos outros processos, né, que foram citados, o processo de montagem também requer tempos específicos para cada produto. Sua capacidade produtiva envolve 4 colaboradores, com jornada de trabalho de 8,8 horas, índice de eficiência de 47,32%, e sua restrição considera 21 dias úteis ao mês. Aqui temos a tabela 1, onde temos os valores indicativos dos produtos, né? Temos aqui os 10 produtos, né, como foi citado anteriormente, foram selecionados. O custo de cada produto, o preço de venda também dos 10 e o tempo de processo da fundição, usinagem, polimento e montagem. Também temos aqui a quantidade de alumínio usado na produção de cada produto. Aqui na tabela 2, temos os índices de eficiência, né? Podemos ver aqui, como foi citado antes, né? O índice de eficiência do processo de montagem de 47,32%. Já as restrições de demanda, a partir dos dados fornecidos do período de janeiro a agosto de 2013, foi possível chegar a uma quantidade média mensal, que deve ser a quantidade mínima a ser produzida pela empresa, né? Foram feitos cálculos em base da demanda, né, sobre as suas restrições, né, e chegou a esses valores, né, que o produto 1, né, deve-se fazer no mínimo 241 produtos, né, por mês. No produto 2, 60 e assim por diante, né. Também não podemos, né, deixar passar de falar sobre a função objetivo, que é o objetivo central do estudo, né, sendo ele com base na maximização do lucro da empresa. Ela traz valores da receita, que considera o valor da venda de cada item, e o valor da despesa, que no caso ela consiste nos custos de fabricação de cada produto. Agora, já na parte da discussão e proposta de otimização dos resultados, foi submetido, né, um modelo no Excel, né, o programinha do Solver no Excel, e valores ótimos foram obtidos para as quantidades de cada produto, a fim de que se atingisse o objetivo do trabalho proposto, que no caso é maximizar o lucro da empresa. Foi percebido também que apenas durante os processos de polimento e montagem os colaboradores disponíveis são efetivamente empregados em suas tarefas. Ao considerar a quantidade de operadores por processo e capacidade real utilizada, é possível constatar que no processo de usinagem apenas 1,42 colaborador se faz necessário para executar as atividades relacionadas, enquanto o processo de usinagem necessita de 1,90 colaborador. Ou seja, 2 colaboradores do processo de fundição e um do processo de usinagem poderiam estar ociosos ou desempenhando suas funções de forma dispersa. No modo geral, resumindo essa última parte, né, no primeiro momento, ao se resolver o modelo no Excel, foram obtidas quantidades ótimas e que aumentaram o lucro em 94,24%. Porém, apesar deste aumento considerável apresentado ao lucro bruto, verificou-se taxas de utilização baixas em processos como fundição e usinagem, enquanto o processo de polimento estava atuando como gargalo no processo produtivo. A partir desta constatação de que alguns dos recursos produtivos estavam sendo subutilizados, propôs-se que fossem criadas simulações onde haveria a realocação dos colaboradores dentro da empresa. No caso, eles estavam mal distribuídos na parte da produção. Uns trabalhando demais e outros de menos, né? Onde deveria ser ao contrário. Nos cenários de realocação, considerou-se a possibilidade de alocar um
ou 2 colaboradores no processo de polimento, oriundos do processo de fundição. Ao se realocar um colaborador, obteve-se 24,76% de aumento em relação ao lucro obtido anteriormente, e a taxa de utilização de 60,93% para o processo de fundição, como um único caso de subutilização de recursos. Ao se realocar 2 colaboradores, o cenário se mostrou ainda mais promissor, com 27,37% de aumento em relação ao lucro obtido antes de qualquer realocação, e a menor taxa de utilização se deu no processo de polimento, com valor de 93,28%. Basicamente é isso, né? Foi feito os estudos e foi visto, né, com base nas restrições e tudo, que eles estavam bem mal distribuídos, e assim houve, né, uma um considerável índice de produtividade com essas mudanças, né? E consequentemente, o lucro também, né, melhorou muito na empresa. Podemos ver que foi a 94%. Então, seria esse nosso trabalho.